1 a cada 10 jovens do Japão já foi assediado em público, sendo que 90% desses casos ocorreu com mulheres. Bem, é isso que diz a matéria da CNN Brasil. E, cara, os números são bem preocupantes, né? Afinal, todos nós já sabemos que o Japão ele realmente tem um pouco desse problema com assédio e esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos ver se é isso mesmo que acontece. Enfim, uma coisa é certa, o assédio lá no Japão, de fato, costuma ser algo bem noticiado, chegando ao ponto de existir até mesmo um termo para esse tipo de conduta, né, de assediador. O termo é shikan, que significa literalmente assédio em público. E embora tenha até um termo para isso, e o Japão costuma falar muito sobre isso, os casos de assédio não são tratados com a seriedade devida. Eu vou trazer aqui alguns casos, bicho, que vai deixar vocês chocados, mano. Casos onde a justiça literalmente, soltou estupradores. E o bagulho não é nem tipo, eu tô exagerando nem nada, não. Realmente isso aconteceu. Inclusive é por isso que eu coloquei esse título meio sensacionalista, só que até que ele faz um pouco de sentido, porque realmente existe casos onde estupradores foram soltos, velho. Então, porra, esse título aí, Japão, o país que passa pano pra abusadores. Acho que vai ser esse mais ou menos o título que eu vou colocar, né? Enfim, se esse título não tá tão errado, vocês vão ter a certeza agora. Porque eu vou citar pra vocês 3 casos onde a interpretação de juízes foram a coisa mais absurda do universo, velho. Os caras falaram muita besteira. Assim, tipo, os juízes que acataram as besteiras que os advogados dos estupradores falaram lá, tipo, as defesas mais absurdas, uma mais absurda que a outra. Eu acho que esses juízes que acatam um bagulho desse tem mais merda ainda na cabeça. Enfim, antes de mais nada, já vou deixar claro que os casos que eu vou citar, né, vão ser 3, eles estão abaixo aí na descrição. Vai estar na matéria exame. Bem, o primeiro caso ocorreu em 12 de março de 2019, no Tribunal Fukuoka. A notícia conta que um maluco aí teve relações, né, com uma garota, só que tem um probleminha aí. A mina tava bêbada pra caramba e, tipo, vomitando, cambaleando, os caras. Ou seja, tava literalmente, assim, você conseguia ver que não tinha como a pessoa ali consentir com nada, né? Só que mesmo assim o cara foi lá e fez as paradas do mesmo jeito. E a desculpa dele em tribunal foi dizer que ela tava dando a entender que tava querendo ficar com ele. Sim, ela tava bêbada e o cara pensou, não, mas se ela quiser, tamo indo, né? Tamo indo. Tipo, o cara em nenhum momento parou pra pensar que, né, tipo, ele tá lidando com a pessoa bêbada, tá ligado? Imagina, sei lá, esse maluco aí, ele... Vamos supor que esse cara, ele tá numa balada lá, tá o amigo dele sobra e ele não. Aí ele fica bêbado e chupa o pau do amigo. Aí seu amigo deixa o bagulho e conta pra ele no dia seguinte o que aconteceu. Esse cara vai ficar pensando, pô, mas por que você não fez nada? Enfim, basicamente seria alguma coisa mais ou menos nessa pegada, né? O cara faz merda quando tá bêbado, daí quando a lucidez bate, o cara se arrepende, né? Basicamente seria isso que aconteceria com essa garota aí. Porque, né, ela não tava com consciência pra absolutamente nada. E bem, se você acha que o juiz pensou, não, porra, realmente vamos ser coerentes aqui. Não, o juiz simplesmente acatou o bagulho e falou, não, beleza, você foi inocentado aí. Tipo, essa foi a defesa do cara e foi inocentada. Bom, o segundo caso, pra você que acha que isso aí que eu citei agora há pouco foi um caso isolado, você vai ficar surpreso porque o próximo aconteceu só 7 dias depois desse último aí, que eu acabei de citar. Dessa vez foi um juiz de Shizuoka, que absolveu um cara de 45 anos que fez umas paradinhas contra a vontade de uma garota aí, que tinha 25 anos. O juiz, Não, isso aqui é absurdo, cara. O juiz entendeu que a garota tava, assim... Ela tava consentindo, porque ela não fez nada contra. Tipo, ela tava lá sofrendo um abuso e tal, mas não fez nada contra. Por que será, né? Tipo, tem vários motivos pra isso ter acontecido, né? Às vezes o cara é 2, 3 vezes maior que a mulher, né? Tipo, biologicamente o cara ele já é mais forte naturalmente, né? Então a chance da mulher ela não ter conseguido fazer nada, sei lá, às vezes porque tá em choque, também existe, né? Existe essa possibilidade. Só que o juiz não interpretou dessa forma, né? Ele entendeu que se a mulher não fez nada, ela meio que tava consentindo. Porque se ela não quisesse, ela tentaria fazer alguma coisa contra um homem, que provavelmente tem o dobro da força dela. O dobro eu ainda tô chutando baixo. Enfim, o cara simplesmente foi absolvido. O juiz achou que o cara tava certo e que a defesa dele tava tranquilona, tava suave. E por fim a gente tem aqui o terceiro caso, que é o mais bizarro de todos. E novamente, se você acha que eu tô mentindo aí, que eu tô inventando alguma coisa porque é muito absurdo, você pode conferir as matérias aí na descrição. Vai estar o link de tudo aí. Bem, esse último caso aqui aconteceu em março de 2019, em um tribunal de Nagoya. Um pai abusava da filha desde os 15 anos até os 19. Então só aí a gente já vê que o bagulho é embaçado. Agora como é que esse maluco vai conseguir se defender no bagulho desse? O bagulho vai ficar bizarro aqui, bicho. Enfim, o filho da puta foi absolvido pelo juiz porque o juiz entendeu que a garota tinha sim condições de resistir ao abuso, caso ela quisesse. E tudo isso por causa de um dos relatos dos pais, né? Tipo, eles disseram que a garota, ela já tinha contrariado eles algumas outras vezes, né? Em um dia lá, que eles estavam querendo transferir ela pra uma determinada escola, a garota, ela foi contra nessa parada, ela meio que se impôs. Aí, o que o juiz entendeu, pô, então se ela fez isso naquele momento, né, ela foi contra a decisão dos pais de colocar ela em uma determinada escola, isso significa que qualquer outra coisa que fizesse contra ela, ela também iria ir contra, se ela não quisesse mesmo. Enfim, os caras pegaram um caso completamente aleatório, né, onde ela não quis obedecer os pais indo pra uma determinada escola,
E falaram que por causa disso, ela, se ela quisesse, ela conseguiria sim evitar os abusos do pai. Enfim, lógica nice. Lógica nice. E bom, claro que vários casos absurdos desses, bicho, meio que fez com que algumas protestantes fossem às ruas de Tóquio pra protestar contra essa parada, né? E o bagulho foi como? Cabuloso, bicho. 400 mulheres estavam na rua. E, bom, você pode achar que isso é pouca coisa. Só que a gente tem que lembrar, bicho, que a gente tá falando do Japão, né? Que, porra, a galera lá tem aquela cultura do silêncio, de não querer falar dos problemas deles e tal. Então isso faz com que protesto lá ocorra muito pouco. E quando ocorre é sempre com poucas pessoas. Então 400 é muita coisa pra, se a gente for levar isso em consideração, né? A gente tá falando de um povo que tem essa cultura de serem sempre na deles e tal, tipo, não falam dos problemas deles. Então um bagulho desse, que acontecendo assim, 400 pessoas é foda, o bagulho é embaçado, bicho. E tá mais do que certo, né? Porque os casos que eu acabei de mostrar pra vocês realmente mostra que a parada lá tava complicada, mano. Alguma coisa precisava ser feita. Então, no dia 11 de abril de 2019, né? O mesmo ano que ocorreu esses casos que eu citei pra vocês, foram lá, né? As 400 mulheres protestar. E como vocês já imaginam, né? Elas estavam protestando, pedindo pra que o judiciário não ficasse passando a mão em uma cabeça de estuprador, né, bicho? Acho que isso aí é só o mínimo, né? Porque, porra, os caras ou eles não eram presos ou eles tinham penas muito levianas, né? Era tipo uma impunidade absurda, velho, pra um crime que é hediondo em qualquer outro país, tá ligado? Aqui no Brasil mesmo, bicho, você tá maluco, mano. Na cadeia, os caras aí que faz esse tipo de coisa, a gente tá ligado o que acontece. Enfim, um protesto desse, porra, aconteceu ainda em 2019, ainda aconteceu foi tarde, bicho. Até porque a legislação japonesa já deixa as mulheres meio que à mercê de um bagulho desse, né? De uma parada dessa acontecer. Porque é o seguinte, na legislação japonesa, a vítima precisa provar que o agressor deixou ela sem condições de poder reagir. Ou seja, ela tem que provar que o cara fez as paradas com zero chance dela conseguir defesa, né? Tipo, conseguir se defender. Então esse bagulho já meio que descarta aquela questão de, porra, às vezes a mulher ela tá em choque, né, do negócio, porque, porra, compreensível. Só que se ela ficar em choque e não fizer nada pra se proteger, tipo, o judiciário entende que ela consentiu. Ou seja, é um furo de lei absurdo, bicho. E, bom, voltando aqui pro assunto, né, que a gente tava tratando, as 400 mulheres que fizeram o protesto, elas realmente conseguiram mudar alguma coisa. Não necessariamente na época dos protestos, mas isso mostrou, né, que a população já tava meio que de saco cheio dessa parada, né, de absolvições de estupradores, né, porque, porra, qualquer pessoa minimamente razoável ficaria puta com um bagulho desse acontecendo no teu país, né, bicho. Então, em 2023, só em 2023, o governo fez alguma coisa referente a isso, né. Eles mudaram a idade de consentimento sexual de 13 anos, ou seja, 13 anos, ó. Uma criança já poderia estar tendo relações consentidas, se quisesse, né, lá no Japão. E, bem, eles mudaram o consentimento sexual de 13 anos para 16 anos. Aí você pode até pensar, pô, mas o que isso interfere no estupro, essas coisas? Bom, se você tava prestando um pouco mais de atenção no que eu falei aqui, você lembra, né, que o estupro no Japão, né, pra ele ser realmente consumado, a pessoa, ela não tem que, assim, ela tem que ter sido forçada a um ponto onde ela não conseguisse se defender. Enfim, como crianças de 13 anos poderiam consentir, né, com essas paradinhas aí, muitos estupradores iam lá, faziam as paradas com as crianças, que obviamente não iriam conseguir se defender, né, e na hora de serem julgados, o que acontece? A criança não pôde fazer nada, tipo, a criança não fez nada, então logo ela consentiu, que foi aquela lógica que eu já tinha dito, né. E sim, você acha que isso é muito bizarro, mas acontecia, e é justamente por isso que teve essas manifestações, né, não foram só pra questão de, tipo, as mulheres já adultas, né, que aconteciam isso. Não, tipo, crianças também, né, tipo, os caras faziam as paradas com criança e eram absolvidos por causa desse negócio. A criança não faria nada, né, tipo, não faz nada, logo consentiu. É, um bagulho bem bizarro, mas é literalmente isso que acontece. Novamente, vai estar tudo aí na descrição aí, os links, as matérias, vocês podem conferir tudo. E, bom, por mais que eu tenha falado aqui de alguns casos um pouco mais, assim, um pouco mais absurdos, também acontece algo um pouco diferente. Que, tipo, acontece muito em trabalho lá no Japão, né. Tipo, as mulheres acabam, não, os chefes passam a mão ali e tal, vocês fazem essas paradinhas aí. E como tem essa questão no Japão do respeito, né, do kohai, que senpai, ou seja, o senpai é aquele cara que ele tá acima de você. O cara que tá, por exemplo, na escola, o cara que tá no 3º ano, esse aí é o senpai da pessoa que tá no 2º ano. E a pessoa do 2º ano é o kohai. Enfim, né, daí tem essa cultura aí do kohai não querer fazer nada que desagrade o senpai, né. E essa questão também se estende pro trabalho, né, que, por exemplo, o chefe é o senpai. O kohai seriam os outros funcionários, né. Isso tem, essa hierarquia funciona até entre os próprios funcionários, né. Por exemplo, um funcionário novo chegou lá, o funcionário antigo é o senpai desse funcionário novo, que é o kohai. E bem, como isso acontece muito, o senpai, que no caso seria o chefe, ele meio que trata os funcionários aí, assim, daquele jeito, né? Tipo, passando a mão e tal, essas coisas. Então, é umas paradinhas que acontecem no Japão que é bem chato. E, obviamente, né, eu esqueci até de falar isso, né? Que não é pra generalizar e tal. Porque, porra, obviamente não vai ser em todo canto que você vai encontrar um chefe filha da puta, né? Mas logo mais eu vou falar pra vocês aí um pouco do que eu acho que possa influenciar esse comportamento de babuíno dos homens no Japão.
E tem algumas coisas que a gente pode sim refletir um pouco, né? E bom, tem uma questão também lá do Japão que é uma parada um pouco mais cultural. Vocês devem ter já visto isso em anime e tal, se vocês acompanham. Que é aquele encontro social entre chefes e funcionários, né? Que eles vão tipo em algum bar pra encher a cara e tal. Então, lá no Japão, assim, nos animes você vê que os caras realmente interagem ali, bebem e tal, querendo mesmo. Só que no Japão isso aí é uma questão mais cultural, né? Então se você não bebe com uma galera ao redor ali da mesa, você é visto como um cara chato e tal, essas coisas. Então meio que isso faz com que as pessoas, os funcionários, bebam junto com os chefes, né? E, porra, todo mundo bêbado, você já tá ligado, né? O assédio come solto. Então essas questões, né, que eu tava falando pra vocês, né? Que não é um bagulho tão... Assim, tipo, não existe só o caso extremo que eu acabei de citar ali no começo do vídeo, né? Que eu acabei de citar não, que eu citei no começo do vídeo. E, bom, algumas outras coisas que também são meio que culturais lá no Japão e que pode ser que influencie nesse comportamento babuíno dos homens, né? De querer passar a mão em mulher e tal, essas coisas. É a questão dos filmes mais 18, né? Os filmes adultos. Que, assim, é muito comum lá no Japão, esses filmes mais 18, retratarem a mulher como se ela não quisesse estar naquela situação, né? Como se ela não quisesse estar fazendo as paradinhas lá. Em resumindo, é um fetiche dos caras onde eles querem que as mulheres elas não estejam consentindo com a parada. Basicamente é isso. Então, né, isso já é algo que já mexe um pouquinho com a cabeça dos caras lá, né? Porra, se só tem filme nesse naipe. Tem também os animes, né, que retratam as mulheres de uma forma bem sexualizada, né? Tipo, 90% do orçamento do anime é só pras tetas das mulheres, né? Só pra desenhar as tetas. O resto faz uns palitinhos ali e acabou. Não, tô zoando. Mas enfim, realmente tem umas paradinhas assim que é muito explícito, né? Tipo, um bagulho muito, às vezes explícito, né? Mas muitas vezes é uma questão um pouco mais disfarçada ali, né? Só mostrando os peitos das mulheres tudo balancando e tal. Então, obviamente, isso pode também contribuir pra essas coisas. Mas também, assim, eu já vi que tem um argumento contrário a isso, que diz que no Japão eles fazem isso, né? De sexualizar as mulheres nos animes e tal, muitas vezes, assim. Mas numa questão de tentar incentivar a galera a procriar, né? Porque no Japão vende mais fralda pra idoso do que fralda pra bebê, tá ligado? Ou seja, a taxa de natalidade lá tá muito baixa. Então eles fazem isso meio que com mais na intenção de fazer com que a galera procrie, né? Colocam nos animes essas bagulho mais sexualizado pra fazer a galera procriar e fazer com que o Japão não morra daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai estar morrendo mais gente do que nascendo. Então também tem esse argumento, né, do porquê eles colocam esse tipo de coisa nos animes. Mas, obviamente, não dá pra negar que a chance disso também é colaborar pra um comportamento babuíno dos caras, né, que ficando com a barraca armada ali, ficando louco, também ajuda, né, porque, porra, às vezes a mulher, porra, no anime tá... Caralho, tá lavando uma louça, daí tá aquele zoom, né, tá ligado? Vocês estão ligados, né? Vocês curtem anime e vocês já viram muito disso. E bem, dando um basta aqui no assunto de anime, né? Porque eu acho que eu já fiquei muito tempo divagando sobre esse tópico. Vamos voltar pro mundo real, né? Bom, uma coisa também que é bem comum é em alguns lugares terem câmeras escondidas, né? Pra gravar as mulheres, né? Lá no Japão tem aquela questão dos banhos termais, né? Que são banhos ao ar livre, onde as pessoas vão ficar sem roupa mesmo, né, e tal. E aí, ali é um lugar muito bom pra galera colocar câmeras, essas coisas. Muito bom assim, muito bom pra criminoso, no caso, né. Não vão achando que eu vou fazer um bagulho desse. A galera pensa, né, pô, você falou que o bagulho é muito bom, você faz também? Não faço. Não faço essas porra, não. O que eu quis dizer é que, tipo, é um bagulho que facilita pra quem é safado, né, pra quem é pilantrão, que quer colocar câmeras escondidas nesses lugares onde a galera toma banho, né, ao ar livre. Então, pô, é muito mais fácil. Também tem aquela questão, né, dos celulares que eles faziam um barulho ali que você não conseguia tirar, né, na hora de tirar foto. Tu ia tirar foto, não podia estar sem o barulho, né. Mas, porra, japonês, tá ligado? Japonês, os caras manjam pra caralho de tecnologia, né? Até parece que eles não vão conseguir burlar um bagulho desse, bicho. Até porque é aquela questão, né? Esse bagulho aí do Japão é um problema muito mais cultural do que qualquer outra coisa, né? Não é mudando uma paradinha lá no telefone que vai resolver o negócio. E também não é nem só mudando as leis, né? Tem que mudar também o pensamento da galera. Pensa só, tipo, mudou as leis, mas tem juízes que ainda pensam como antigamente. Aí eles vão lá e legislam da forma antiga também, né? Com o mesmo preceito antigo, do jeito que eles já pensavam antes. Aí nesse caso, bicho, a única coisa que vai acontecer é que os furos na lei vai ser diferente, né? Eles vão caçar alguma coisa pra inocentar um filho da puta que estupra. Mesmo tendo leis novas que em tese deveria combater isso melhor, né? Sempre vai existir alguma forma dos caras de burlar essa porrinha aí, no meio da lei ali. Então, é por isso que eu digo que é uma questão também cultural, né? As pessoas têm que se conscientizarem mais, né? Lá no Japão, né? Porque é até engraçado a gente falar um bagulho desse pensando do ponto de vista ocidental aqui, né? Porque, né, a gente já sabe que é um bagulho errado, mas imagina você ter que conscientizar que o estupro é errado lá no Japão. Então é um bagulho bem complicado. E é mais complicado ainda a gente imaginar que até em 2023, ou seja, porra, ontem, as crianças com 13 anos podiam consentir pra ter uma relação sexual lá no Japão, velho. Porra, é um bagulho absurdo, velho. E, bom, né, falando ainda sobre essa lei, muitos ativistas dos direitos das mulheres falaram sobre essa lei, né? E como já era de se esperar, elas não ficaram tão felizes assim com essa lei como deveriam, né? Até porque essa lei não serve pra absolutamente nada.
Tipo, a criança de 13 anos não vai mais poder consentir. Ou seja, se o cara pegar uma criança de 13 anos e fazer as paradinhas lá, ele tá cometendo um estupro, né? Porque a criança não pode consentir. Só que o que acontece? Se esse cara fazer a mesma coisa, só que com uma adolescente de 16 anos, e vamos supor que ela fica em choque e tal, e não consiga revidar o negócio, tipo, ela não consiga revidar o abuso. Se o cara fizer nesses moldes, o bagulho não vai ser considerado estupro, porque como eu disse, lá no Japão tem essa brecha na lei. Se a menina não fizer nada contra, ou seja, se ela ficar com medo e não conseguir fazer nada, o cara ainda assim não vai ser absolvido, porra. Então a única diferença que essa lei deu é que crianças de 13 anos vão ficar mais protegidas, né? Porque o cara não vai poder fazer nada, porque mesmo que a criança não faça nada, né, pra evitar o abuso, se o cara fizer com uma criança de 13 anos, ela não pode consentir. Logo vai ser um crime. Agora, a partir dos 16 já pode estuprar, já, se quiser. É basicamente isso que essa lei fala, bicho. Então, assim, ela ajuda um pouco, mas não resolve a parada aí por completo, né? Agora, vamos lá, né? Acho que eu já comentei bastante sobre essas questões envolvendo o assédio no Japão e tal. Acho que a gente já falou bastante coisa, então eu agora vou dar a minha opinião sobre o que eu acho dessa galerinha, né? Que pega as pessoas e faz essas coisas aí sem o consentimento. Bom, eu divido essa galera em dois grupos ali. É aquele grupo do abusador que é aquele cara de ônibus, né? Que o cara entra no metrô, no ônibus e começa a encoxar todo mundo ali e tal. E como ele tá no ônibus, obviamente ele não vai conseguir fazer nada além disso, né? Ele vai ficar encoxando a galera, é óbvio que é um bagulho desconfortável, mas ele não vai fazer nada além disso. Independente de qualquer coisa, pra mim esse cara ele deveria ser internado e ficar lá até, sei lá, mano, o cara resolver virar gente. Se não resolver virar gente, fica lá eternamente e acabou. Agora tem outro caso, né, que é aquele estuprador um pouquinho mais embaixo, né? É aquele cara que às vezes sequestra a vítima, ou quando não sequestra é porque às vezes é um parente próximo, né, então não precisa sequestrar, então às vezes a pessoa vai na casa da vítima, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o cara é que ele vai até os finalmente, não é o cara que encosta, não é o cara que passa a mão e tal, né, um cara que já é um filho da puta, né, mas esse cara ele é pior, né, que eu tô falando, tô separando entre duas categorias, né, o que assedia, né, passa a mão e tal, e o outro que vai até o final, né. Pra mim esse cara aí é aquela questão, né, ele deveria pegar aquela pena máxima que não existe no Brasil, e que quando o cara pega, ele geralmente para de respirar. Enfim, essa é a minha opinião sobre essa questão aí, né, do assédio e tal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, por mais que ele tenha sido meio pesado, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente saber o lado real de alguns países, né? Obviamente, não é como se isso aqui fosse definir o Japão por completo, né? Até porque o Japão continua sendo um país extremamente seguro e muito mais seguro do que o Brasil. Agora, no Brasil, se você for mulher ou homem, você vai tomar um tiro na sua cara e acabou. Basicamente é isso. Então, o Brasil continua sendo um país extremamente mais perigoso do que o Japão. No mais, é isso, né? Se você curtiu a resenha, comente alguma coisa relacionada ao vídeo aí embaixo, porque vai ajudar bastante com o engajamento. E, sei lá, acompanhe os próximos vídeos aí se você quiser.